Shut the fuck. Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Sou o professor Adolfo Eucleir. No vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre esses temas aí, né? Integralismo, separatismo e monarquia. Por que que esses pensamentos, essas linhas políticas nunca mais irão crescer no Brasil? Por que que elas não vão se desenvolver com grande? Mas primeira coisa que eu vou pedir para você que acompanha meus vídeos, acompanha minhas lives e tal, vou pedir para que vocês façam o seguinte coisa, compartilhem o vídeo nos grupos de Zap, eh, dá essa força pra gente, dá essa força para mim aqui fazer o canal crescer, e vamos trocar essa ideia. Só tô esperando o pessoal chegar aí, então compartilha, deixa o like, se tiver como hypar, hypa, se quiser se tornar membro, se torna. E, né, vai ser muito legal, cara, seria muito legal ver o canal crescer bastante aqui. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá, então esperar o pessoal chegar. Será que eu coloquei o vídeo tá ao vivo? Deixa eu ver se tá ao vivo mesmo. Hã, Eu sei que o pessoal tá pulando carnaval, mas vamos ver. Tá ao vivo aqui. Tá ao vivo, o canal tá ao vivo aqui, os vídeos estão ao vivo. Tem 2 pessoas, o Arasha. Mensagens principais. Tá, tem uma mensagem fixada. O Pronto. Só uma pergunta, quem é que tá aí no canal? Quem é que chegou e já chegou dando like? Bora trocar uma ideia, mas eu quero falar sobre esse tema aí. O Bradock sempre chega firme aí. Salve, Bradock. Eh, Vamos lá. Por que que, eh, eu tô gravando essa live simplesmente porque uma pessoa pediu para comentar sobre o integralismo. E o integralismo, cara, é complicado. É complicado porque, assim, um dia o integralismo já foi um dos maiores partidos que já existiram no Brasil. Foi o grande partido com movimento de massa. E hoje nem sequer ele é citado pela chamada direita, né, e ele é feito questão de ser mal explicado por entre os esquerdistas, né. Então, é bem complicado. É bem complicado o tema do integralismo no Brasil. Na verdade é simples, é um movimento pequeno atualmente, né. Você tem lá ele subdividido em 2, 3, tem um cara ou outro lá na política, mas também não são figuras de proeminência. Mas o integralismo que foi um dia lá na década de 40, de 50, não é mais o que é hoje. Morreu seus grandes líderes ali, o Plínio Salgado, morreu morreu cara, o cara que escreveu A Sinagoga Paulista, Gustavo Barroso, morreu os líderes integralistas, já era, velho, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, sabe. Eh Essa é uma coisa que a gente tem que entender. Temos que entender e temos que aceitar, né. Então, vai ter um outro aí que se diz integralista e tal, normal, mas não vai ter aquela ressonância política, não vai ter aquela força, aquela discussão que se tinha no seu auge, né, não vai ter mais, não vai ter. Deixa eu só compartilhar nos groups aqui, ter groups, e então é muito importante a gente ter isso em mente, sabe.
É muito importante ter isso em mente. Hã, voltando aqui ao vídeo em si. Hã, tá desanimado com os políticos, Bradock? É complicado. Combate que bote ou que bote aí, ó. É, assim, vamos lá. Como é que eu posso dizer? Por que que o integralismo não vai crescer? Eu vou contar um pouco da história do integralismo e, de acordo com o que for passando, eu vou fazendo alguns outros comentários, como eu sempre faço. O que que é o integralismo? Integralismo é um fascismo à moda brasileira. É diferente, o desenvolvimento que o integralismo tem, é diferente do desenvolvimento que o fascismo e o nazismo tiveram, apesar de termos fotos, hã, e você ter, por exemplo, alguns alinhamentos com relação a esses 2 movimentos. Então como é que eu posso inicialmente trabalhar? O fascismo italiano, ele surge lá em 1922, ele começa a ganhar espaço, e você tem Mussolini ali, que consegue se tornar ditador na Itália. Nós temos um cara chamado Plínio Salgado, a quiçá, ó, nem uso essa palavra, mas quiçá uma das grandes mentes, um dos grandes pensadores, podemos assim dizer, um dos grandes políticos que o Brasil já teve, um dos grandes oradores. O cara escreveu muito, era jornalista, escritor. O Plínio Salgado era um homem com uma virtuosidade absurda. E o que que acontece? Ele vai para a Itália e ele observa que o movimento que estava acontecendo lá, ele achou interessante. Então ele decide pegar alguns princípios daquilo lá e traz para o Brasil e funda o Partido Integralista. Cara, e assim, é um bagulho tão louco porque, ele cria o Papai Noel índio. Ele cria o Papai Noel índio, ele usa surge o tema integralismo, que ele usa o símbolo do sigma, o sigma parece um E, o sigma integralista, ele usa uma letra grega, cria um Papai Noel brasileiro índio, ele usa o termo Anauê, que seria um termo indígena para dizer meu camarada, e ele segue a mesma lógica de formação de grupo que houve na Itália fascista, na Alemanha nazista, né, as mesmas a mesma abordagem de camisetas negras, camisetas pardas, ou até o movimento dos Panteras Negras, assim, a gente pode observar, o integralismo seguiu a mesma rota. Então formou uma linha diferente. Cara, o integralismo chegou a ser um partido tão grande no Brasil, que ele tinha time de futebol, velho. Tipo, literalmente, os caras tinham um time de futebol. Beleza. Só que isso vai lá para 1925, o partido começa a crescer, se destacar. Só que em 1930 nós temos o Getúlio Vargas, ele decide brincar de ditador aqui no nosso país. Ele decide brincar de ditador no nosso país e ele proíbe todos os partidos políticos, comunistas, integralistas e beleza. Ele decide ele decide fazer isso e tudo bem. Depois de um tempo, quando o Getúlio sai do poder, eles tentam voltar, o Plínio volta para o Brasil, ele tinha fugido para Portugal, se eu não me engano. Ele volta para cá e tenta reconstruir o partido, continuar o partido. E assim, o partido na época, na década de 40, 50, tinha em torno de 100.000 membros, mais ou menos. 100.000 membros é um número assim grande, mas não o suficiente para colocar ele como presidente da república, como governador de alguma coisa. Então ele acabou atuando, o Plínio Salgado acabou atuando muito como, deputado, senador, essas partes assim que a pessoa não aparece tanto. Interessante que o integralismo continuou, Plínio Salgado foi um dos caras, olha que interessante, foi um dos caras que apoiou o regime militar em 64 contra os comunistas, né. E ele inclusive escreveu ele que cuidou da parte do manual de eu tenho uma matéria aqui, cara, deixa eu só olhar aqui, moral e costumes, deixa eu só ver aqui. Eu tenho aqui, espera aí.
é uma é uma caramba. Ah, velho, até esqueci. Eu esqueci o nome do livro, velho. Eu tenho ele aqui, Guerra Paulista. É uma matéria, cara. Eu esqueci da matéria, cara. Me perdoem, eu esqueci. Moral e cívica. Moral e cívica. Eu fui escrever aqui, eu já tava com ela. A matéria chamada Educação Moral e Cívica foi o Getúlio. O Getúlio não. O Plínio Salgado, que foi acho que, se eu não me engano, foi o Plínio Salgado que foi um dos caras que estava dentro, que idealizou, que organizou isso aí. E aí ele morreu no meio do regime militar, Plínio Salgado. E tudo bem. E o movimento morre aí, basicamente, com a morte do Plínio. Acaba morrendo aí. E normal, tranquilo. Existem algumas pessoas que tentam seguir a linha posteriormente, mas não tem um peso político, né? Inclusive existem os integralistas infiltrados na política, né? Que estão dentro da política hoje, eles ou estão no Republicanos, não é Republicanos, o partido do vice-diretor, do vice-presidente do Bolsonaro, partido PTB, onde possuem integralistas. Tem um outro também, o PTB e o PRTB. Os dois partidos que mais têm integralistas reunidos, né? Mas também são dois partidos pequenos, considerando o tamanho do Brasil, né? São dois partidos pequenos. Então, o que acontece? Não são partidos com grande relevância e tal, né? São partidos pequenos e tá tudo certo, é assim que funcionam as coisas, sem choro nem vela, e tá tudo certo, ponto. E o partido morre aí. Foi um partido que tentou dialogar com os skinheads da década de 80, né? Ou como mais conhecidos carecas do ABC Paulista, os carecas do Brasil. Mas não conseguiu engajar todos eles e também dos anos 2000, o movimento careca caiu drasticamente. Inclusive, 2000, tipo, o movimento de rua acabou a partir de 2010, né? Você tem a galera que anda ainda, que conta as histórias e tal, você tem uma movimentação, mas é muito pequena ainda, em termos, se formos falar em termos de organização, em termos de questão política. Inclusive, quando perguntaram para o Olavo de Carvalho, por exemplo, o que ele achava do integralismo, ele dizia o seguinte, e a definição do Olavo ela é certeira nesse ponto: o integralismo é como uma febre, ela vem, dá 40 graus e depois vai embora. Seria isso, o integralismo seria uma febre política. O que acontece? O integralismo, ele se baseia basicamente no fascismo italiano, não num fascismo racista, como a Itália vai acabar se desenvolvendo, por causa da aproximação com o nazismo, mas o integralismo ele foi o primeiro movimento de rua de massas a adotar lideranças negras, né? Você tinha líderes integralistas negros, aceitação, integração da sociedade, e tá tudo certo, ponto, né? Muito se fala do movimento negro no Brasil e tal, mas quem primeiro de fato adotou isso para o lado deles foram os integralistas, a chamada extrema direita. Mas curiosamente, se você pesquisar, existem fotos do centro sabe assim, o ambiente que é o centro do partido. De um lado você tinha o partido integralista, do outro lado você tinha o partido nazista, né? Para quem não sabe, o Brasil, estranhamente, o Brasil foi o local onde mais tinha membros nazistas fora da Alemanha.
Então o local do mundo em que se tinha mais filiados ao partido nazista fora da Alemanha é o Brasil. Então você tem essa proximidade, você tem no caso do Gustavo Barroso, que também foi um grande líder integralista, um cara que escreveu muito, um cara muito inteligente também. Ele fez parte da Companhia de Letras, né, Companhia de Letras não, de letras, né, Gustavo Barroso, eu tenho que ter um nome aqui, Gustavo Barroso, Academia de Letras, Gustavo Barroso, o cara era bravo, né, entendeu? Ele foi eleito na Academia Brasileira de Letras em março de 1923. É isso aí. O cara era brabo. Então, o Barroso, no caso do Barroso, e ele inclusive escreveu um livro de literatura, alguma coisa assim, em que ele fazia elogio aos nazistas, ao partido nazista. Então, tipo, traduziu o livro, Protocolo Sábio de Sião, e tá tudo certo, é isso. E o partido, com a morte de Barroso, com a morte do Plínio Salgado, o partido deixa de praticamente existir essencialmente. Hoje tem 2 grupos que se dizem, né, tem a IB e a FIB, que são 2 movimentos, 2 linhas que as 2 linhas mais fortes do integralismo no Brasil, e tá tudo certo, é isso, ponto, não tem mais o que dizer. Seria uma boa o Brasil ter integralistas? Cara, os integralistas, eu já acreditei um dia eu já cheguei a acreditar que o integralismo seria uma boa solução para o Brasil, mas, eh, um partido que não conseguiu dialogar com as novas gerações, um partido que não conseguiu, criar novos intelectuais, um partido que, com a morte do seu líder, morreu, tipo, não tem muito o que falar, né, ponto. Eh, não teve um líder que o problema dos partidos como o fascista e o nazista é que morre o líder, morre o movimento. E foi o que aconteceu com o integralismo também. Morreu o líder, morreu o movimento. E ele não conseguiu se desenvolver, né, sem a liderança. Hoje são poucos ali, literalmente poucos pessoas, assim, não dá para fazer uma passeata que foram fazer deu 6 integralistas na rua, tipo, né. E querendo ou não, para o Brasil do século XXI, a ideologia integralista ela é uma ideologia antiquada, ela não cabe. Nós estamos muito mais próximos, nós estamos, nós estamos muito mais próximos de um liberalismo econômico. A ideia de ser um liberal no Brasil, economicamente falando, ela tem muito mais força do que você trabalhar com uma economia controlada, como que era o que os integralistas queriam, né. Então, o que que acontece? A gente vê que o controle à economia não dá certo. Os comunistas já demonstraram isso. A própria Alemanha, a Itália demonstrou isso. Ele pode funcionar por um tempo, mas ela não se sustenta a longo prazo, né. Não se sustenta a longo prazo. Então, politicamente a longo prazo e pensando no melhor para o Brasil, é mais fácil a gente caminhar para ideias econômico-liberais do que regredir e tentar fazer um controle estatal, tentar fazer uma coisa mais firme. Não dá certo. O regime militar, por exemplo, o regime militar que não foi que foi mais próximo de uma ditadura, essencialmente, ela controlou a economia, tentou controlar a economia o máximo que deu e funcionou por um tempo, depois quebrou, depois teve que deixar o povo ir, percebe? Então, o integralismo hoje não funcionaria, na minha opinião, ele não vai funcionar simplesmente porque não existe uma adaptabilidade no tocante a enxergar o mundo atual. Combater comunista? Pô, mano,
Não dá, né, velho? Eh eh eh, então, assim, é um dos pequenos movimentos de rua, um movimento político que fica ali. Segundo que eu quero comentar, monarquia. Cara, inclusive, vamos lá, hoje existe uma grande linha aí, uma grande linha não, existe uma movimentação, família real, monarquia. Olha, as grandes economias do mundo, todas elas são monarquistas, né. E de fato, se você olhar, a grande parte das das grandes economias do mundo são monarquias. Mas não é porque tem monarquia que funciona. Se você olhar, tem mais países que têm monarquia e não são poderosos, não são ricos, né. Então, ser monarquista não quer dizer que o Brasil vá para frente, entenda. Então você apoiar a monarquia não quer dizer que o Brasil vá para frente. E uma coisa que me preocupa na monarquia brasileira, e isso é uma questão pessoal, é que pelo que eu percebi, pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi, a monarquia brasileira, ela é as pessoas que estão na família real, elas são estritamente católicas. E um segundo detalhe, e o pessoal que apoia a monarquia, o pessoal que está junto com a monarquia, com os monarquistas, são estritamente católicos. E qual que é o problema disso? E não é um tipo de católico que é o católico gente boa, não, é o católico que, se ele se tornar líder, ele vai fazer de tudo para ferrar com o protestante, entende? Apesar de termos monarquias protestantes, como é o caso da Inglaterra, né, e por aí vai, mas o que que vai acontecer? A no meu entendimento de discurso que eu já vi, do cara questionado, do cara lá que era da família real questionado, um velhinho que eu acho que até morreu, eu entendi que, se eu apoiar a monarquia, eu estou lutando contra a minha própria religião, entende? Então, nesse nesse preconceito que pode ser um pouco, simplesmente preconceito, uma falha de observação minha, na minha opinião, a monarquia, ela não seria boa para o Brasil e ela não conseguiria se estruturar de maneira correta, ela não teria força. Por que ela não teria força? Simples assim, para a monarquia se estabelecer, seria necessário os caras que têm dinheiro apoiarem. Mas por que que os caras iriam apoiar um movimento novo que pode mandar eles para a cadeia a qualquer momento? Por que que você acha que o Congresso Nacional apoiaria um poder que poderia tirar, sei lá, o STF, poderia acabar com o Senado, acabar com os deputados, assim, ó. Por que que você acha que os caras não vão deixar, não vão deixar. E não é à toa que você pode ver que a mídia, ela faz questão, ela faz questão de deixar isso claro, né. Ao tentar desqualificar a monarquia, ao tentar, quando teve um referendo sobre se volta a ter a monarquia ou não, muitos anos atrás, a Globo foi lá e fez uma novela, foi lá e fez uma novela simplesmente para bater na monarquia, para dar uma impressão para a grande massa da população que a monarquia era algo ruim, né. Então, tipo, eh, por mais que seja algo que alguém possa tentar, porque a república do jeito que tá é uma droga, ela não vai para frente, velho. Ela não vai para frente. Nas próximas 4 ou 5 gerações, esquece monarquia no Brasil. Esquece qualquer outra, as 4, 5 gerações para frente não vai dar certo, né. E por que que eu lutaria pela merda de um rei que não fez nada por mim? Tipo, por que que por que que Adolfo Clair defenderia a monarquia, seria o cara que ia apoiar a monarquia, se eles não fizeram nada por mim, entende? Sabe? Não faz, não tem lógica. E o que que a monarquia fez pelas pessoas do Brasil? O que que ela tem feito pelas pessoas no Brasil? Nada. A única coisa que tem feito é tentado juntar pessoas para sua revolução política. E que, no contexto que eu olho para o Brasil, cara, a gente não volta a ser monarquia. Por quê? Você olha para o vizinho, cara, é uma besta quadrada. Você olha para o outro, é outra besta quadrada. Você olha para os jovens, mano, os caras não estão nem aí para política, os caras estão desconexos. E sempre foi assim e sempre vai continuar assim. Se você chegar para trabalhar com o cara
pro cara trabalhador lá na braçal ou pro professor ou cara, os caras estão alheios a isso, entende? Alheios, alheios. Então, hã, ao meu olhar hoje, pode ser que eu esteja errado e quem sabe eu estou errado mesmo, tipo, achar, ter alguma esperança na monarquia é jogar, é gastar sua esperança à toa, à toa. Beleza, o que que eu tenho a dizer? Seria algo bom? Assim, se acontecesse da monarquia, de a gente ter um rei, desse rei se estruturar, desse rei acabar com essa parafernália, acabar com esse negócio de presidente, colocar primeiro-ministro, o rei ser o cara que cuida dos assuntos de estado, o primeiro-ministro cuidar das questões internas, né, como é na Inglaterra. O rei, ele é um cara que só fica no trono, a família real só fica no trono e ela se banca com seus investimentos. O o apoio dela pesa muito para o primeiro-ministro, né, pesa muito para o primeiro-ministro, né, e o primeiro-ministro como, como é que é? Tem coisas de estado, né, o rei como representante do estado e o ministro como representante das coisas do dia a dia mesmo. Então, poderia dar certo, mas até isso começar a funcionar de fato no Brasil, demoraria muito tempo, né, e o brasileiro não quer monarquia, velho. O brasileiro nem sabe mais o que é monarquia. A gente não sabe mais o que é, entende? Então, ponto, esqueça a monarquia. Então, o integralismo como partido político está morto. Como ideologia, congelado no tempo. A monarquia, na minha opinião, não funciona, não agrada a todo mundo e nem todo mundo entende, né? Então, são duas aí que não vão funcionar. O que eu acho inclusive teve a pergunta aqui, o Thiago Santos, salve Thiago, Bradock, o combate, é isso. O que você acha que faz a monarquia perder força com o povo? Que faz uma monarquia perder força com o povo? Cara, muitas coisas. Pega a revolução comunista na Rússia. Você tinha os czares, uma os caras tinham 2000 anos de governo, 2000 anos, uma renca lá de séculos como reis da Rússia, os czares russos. Foram derrubados pelo comunismo, simplesmente assim. O que fez perder força? O atraso de tomar decisões que avançasse a Rússia para o sistema capitalista. A Rússia era um sistema feudal, basicamente, né. Ó, a despreocupação dos czares com a tecnologia, com avanços, né, então a Rússia, por mais que é o maior país do mundo, ela sempre esteve atrasada nisso. Então, os czares, com o passar do tempo e com as ideias afluindo na Europa, entrando na Rússia, engoliram a Rússia. O comunismo engoliu a Rússia por causa disso. A Rússia, ela era muito atrasada, o pessoal era muito marcha lenta. Então, isso é um fator. No caso do Brasil, por exemplo, a monarquia pelo povão era bem quisto. Só que a monarquia pela liderança política, os ricos, quem detém os poderes, de fato, os políticos, os militares, os grandes fazendeiros, que estão tudo junto, eles simplesmente odiavam assim, odiavam a república, odiavam a monarquia, por isso que instauraram a república, por engano, mas instauraram a república por engano, sem querer querendo, mas fizeram, e ponto, e não volta mais, e não volta mais, entende? Não volta. E não vão voltar, por quê? Porque os donos do poder, vamos assim dizer, os donos do poder não vão conseguir, não vão deixar que a monarquia retorne. Por quê? Você tem o político, que é a classe nobre do Brasil, né, os nobres do Brasil são todos políticos. É uma classe extremamente rica, que controla todo o dinheiro do Brasil. Eles não vão querer que volte a monarquia. E eles são a representação da república. E eles são a representação do povo brasileiro. Então você olha que o maluco lá com óculos Juliette, com aquele óculão de varejeira, ele quer um rei? O cara totalmente inundado no funk ou no rap, que
é fortemente influenciado pela viés esquerdista, vai querer um rei? Vai nada, velho. Vai nada. Vão nada, entendeu? E mesmo que a monarquia volte, não vai conseguir resolver as coisas. Ponto. Simples assim. Então, são vários motivos que fazem uma monarquia perder força. Pode ser influências externas, pode ser influências internas, pode ser mal governabilidade, pode ser a burrice do povo, né? Pode ser a burrice do povo. Deixa eu pular aqui o anúncio. Não tá indo. Pode ser muita coisa, entende? Oh, meu Deus. Então são vários motivos que pode fazer uma monarquia cair. E ponto. Simples assim, né. Então a monarquia não vai funcionar, eu acredito que não funciona mais no Brasil e não vai funcionar. Hum, entende? Vamos lá. Eh, e o separatismo? Bom, cara, o separatismo é pegar o Brasil inteiro e separar cada estado, vamos supor, como cada estado se tornar um país independente. Então você pega aí o estado de São Paulo se torna um país independente, o Rio Grande do Sul se torna um país independente, ou em blocos, né, tipo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se tornam um país só, ou São Paulo, Paraná, Santa Catarina se tornam um país só, ou, você divide o país em 5 blocos, como é o Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, ou cada país se torna um estado independente. Mas por que essa ideia não vai funcionar? Primeiro porque, e ela é bem simples, eu tendo a mais essa ideia do que as outras, atualmente. Ela não vai funcionar porque os políticos, olha só, os políticos paulistas, vamos falar do caso dos políticos paulistas. Eles, vamos supor o cara que se torna governador do estado de São Paulo. Nenhum governador vai declarar independência do estado de São Paulo, vai querer isso, porque todo governador paulista, ele sonha em ser presidente. Todo, todo governador paulista. Todo governador paulista, ele sabe que quando ele é governador, ele mandou bem como governador ou mais ou menos, o próximo passo é se candidatar à presidência e correr o risco. Então você acha que o cara vai falar o Brasil todo que ele é a favor da separação do estado de São Paulo do Brasil? Você acha que esse cara vai ser idiota o suficiente falar isso? Nunca. E nunca você vai ver governador, deputado federal, estadual, nenhum deputado paulista, nenhum senador paulista falar da sacanagem que é a separação de dinheiro do Brasil. Por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que mais contribui com a União, só que na hora de receber ele é o que menos recebe. O Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são os estados, Minas Gerais eu acho que está nessa também, agora o Centro-Oeste também está vindo com força, são os estados que mais doam para a União. Mas adivinha, quem são os que menos recebem? Os que mais doam. Então, o nosso pacto federativo ele é tão ruim que ele faz o quê? Por exemplo, um professor no estado de São Paulo, ele ganha em torno de R$ 5.000 por mês. R$ 5.000. O PM paulista ganha mais ou menos isso também. Quando você vai para outras regiões, Nordeste, Pará, eu tenho amigos no Pará, Pará, outros lugares, o salário dos caras é maior e as coisas elas são mais baratas do que aqui. Sendo que o estado de São Paulo era para ter os professores e os policiais mais bem pagos. Por quê? Porque é onde sai mais dinheiro. Mas por que isso acontece? Porque a cada R$ 11 de imposto que é gerado pelo paulista, pelo trabalhador paulista, apenas um volta para o paulista. E aí o que acontece? A minha rua é esburacada. Você vai na Dutra. A estrada da Dutra é boa? É. Mas, pô, já tá com buraco, né? Tô fazendo reforma da Dutra? Então, beleza, depois de 50 anos. Mas entende? Então, por que político nenhum vai falar isso? Porque o dinheiro nosso sai daqui, vai para Brasília e não volta mais. Aí esse dinheiro ele é usado para manter toda a corrupção de Brasília e dos outros estados. Entende? Sabe? Então, os políticos paulistas, o cara que sobe no patamar de político paulista, ele nunca vai falar um bagulho desse.
Porque ele sabe que ele vai ser caçado pelo resto do Brasil, entendeu? É isso. Então, o nosso pacto federativo ele é tão ruim, cara, mas ele é tão ruim, que, por exemplo, a gente fala do Rio de Janeiro, mas por que o Rio de Janeiro não resolve seus problemas? Porque ele é o segundo estado que mais rende dinheiro para a União. Adivinha qual é um dos que menos recebe dinheiro da União? Rio de Janeiro. Aí queima a biblioteca histórica que a gente tem, porque a história do Brasil também está no Rio, porque o Rio é um dos estados, né? Queima a biblioteca lá, o museu lá, e não tem dinheiro porque um fio queimou lá, porque um fio desencapado encostou com outro lá. Por que aconteceu isso? Porque não tinha dinheiro. É corrupção? É corrupção. Mas, cara, é o segundo estado que mais produz dinheiro. Por que não tinha dinheiro? Porque parte, né, pouco dinheiro volta e o que só volta é voltado para corrupção. Então, como é que ele vai solucionar o problema dele? Entendeu? Como é que vai solucionar? Entende? E, e assim, o separatismo seria uma boa, porque, por exemplo, cada estado ele precisa lidar com a violência de um jeito diferente. Vamos mencionar o Rio de Janeiro. Cara, na minha opinião, Rio de Janeiro tinha que ter pena de morte para traficante, para faccionado. São Paulo, Rio de Janeiro, tinha que ter pena de morte para faccionado. O cara é de facção, pena de morte para eles. Pena de morte, era pra ter pena de morte. Mas por que não vai ter pena de morte? Porque, cara, o policial ele não pode nem usar helicóptero porque um dos gramados lá no STF disse que não pode usar. Você tá entendendo? Você pode solucionar o problema, mas alguém lá em Brasília vai impedir. Tinha que ter pena de morte para faccionado. Não vai ter pena de morte. Ó, eu acredito que em São Paulo e no Rio é viável ter pena de morte para faccionado. Eu já não digo que deva ter pena de morte para faccionado no Mato Grosso, no Nordeste, no Ceará, na Bahia, porque lá o problema é outro. Os problemas deles são outros, né? Então, assim, mas por que não vai acontecer, cara? Porque o sistema precisa funcionar do jeito que é. O Brasil, ele funciona do jeito que é. E não me venha com papinho, ai, mas o Brasil junto, a gente é poderoso, se a gente se separa, a gente deixa de ter influência. Foda-se, velho. Se São Paulo tem uma economia maior que a França. O nosso PIB é maior que o da França, velho. O PIB de São Paulo é maior que o da França. Então não me venha, eu tô nem aí. A França é um país importante? Se a França consegue ser um país foda, por que a gente não conseguiria? Por que a gente não conseguiria? Me explica. Mas, não, aí o cara tá pensando no regionalismo. Não é, cara. Por que a Bahia tem problema e não consegue resolver? Não é porque lá não produz nada ou produz bem pouco. É porque lá tem um problema e o governador ele sabe que se ele resolver o problema, ele para de receber dinheiro da União. Porque é burrice avançar os países atrasados, porque a União banca eles. Maranhão, qualquer país que recebe, que produz menos e recebe da União, ele não vai querer evoluir porque ele recebe dinheiro de fora. Quer dizer, pune o Pacto Federativo, ele pune quem produz e ele dá para quem não produz nada. Não, pô, tá tudo errado. Só que nenhum político vai vir com esse discurso que eu tô falando para você. Por quê? Porque o sistema vai querer engolir ele, entende? O sistema vai engolir. Ponto. O sistema vai engolir ele. O sistema vai engolir ele como? Ou vai falar assim, ó, toma esse dinheiro e cala sua boca, ou você cala sua boca ou vai preso. Ou você, na melhor das hipóteses, vai morrer. Entende? Então, o chamado Pacto Federativo, ele é o que mata o Brasil. Ele é o que mata os estados. Esse negócio de que um querer cuidar do outro. Cara, se tem uma coisa que eu não quero fazer como paulista é dar opinião em como a Bahia vai resolver os problemas dela. Eu, como paulista, eu vou falar para o Rio de Janeiro como resolver os caras do Rio de Janeiro resolver esse problema. Eu não vou falar isso. Eu acho que nem é justo. Eu chegar para Minas Gerais e falar: os problemas são esses. Mano, eu nem sou mineiro, pô. Entendeu? Eu acho doido isso aí. Agora, você acha justo um cara lá do Maranhão vir querer dar pitaco na política paulista? Você acha justo um problema que precisa ser resolvido no Rio de Janeiro, um cara lá de Brasília falar que não pode resolver porque isso, porque aquilo? Entende? O Brasil vai continuar sendo essa loucura porque é preciso fazer isso. Nós precisamos ser fracos. Essa é a realidade. Entende?
Ponto. Então, o separatismo, ele parte dessa premissa: separa os estados, cada um cuida do seu, cada um administra. Porque pensa bem, um dos motivos da corrupção brasileira é o seu tamanho. Quanto maior um país, mais corrupto ele se torna. Fala, Shen. Entende? Quanto maior um país, mais corrupto ele vai ser, porque ele vai ser mais burocrático e mais problema ele vai ter. Você olha para a Rússia, muito problema que a Rússia enfrenta, né? Os Estados Unidos também enfrenta, mas os Estados Unidos são estados independentes que são unidos, né? Então, cada estado produz sua lei. Então, ele ainda consegue manter uma unidade americana, né? Fala, Shenko, você quer ir para fora? O que você quer, Shenko? Nossa, já tá cansando os olhos já. Entende? Então, como que eu estava falando, cada um tem que cuidar do seu. Como diz aquela frase, né? Cada cachorro lamba a sua caceta, né? Cada um resolve o seu. Os paraenses resolvem o problema deles, os mineiros resolvem o problema deles, os cariocas resolvem o problema dele como o Rio de Janeiro, os mato-grossenses resolvem o problema deles e tá tudo certo. Os paulistas resolvem os seus problemas. Mas por que ninguém vai falar isso? Não, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Catar coquinho, mano. Eu quero ver eu quero ver a seleção paulista ganhar campeonato mundial de futebol. Hã? Não é não? Seria legal demais. Seria legal demais, mas quem quer isso? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então não vai funcionar, por quê? O sistema atual ele vai engolir, e ele engole, entendeu? É isso. Aqui, o Mike Barbosa, o Barbosa, não seria melhor uma federação, não? Um país, porém, com estados com poder de maior administração? Cara, na verdade era assim na monarquia, né? Ó, se você olha o Barbosa, no Brasil, na monarquia era desse jeito. E esse é o tema proposto pelos monarquistas. Só que tem um problema. Nem a monarquia vai para frente, nem essa ideia irá para frente. Né? A monarquia não vai, como eu já mencionei, para frente nem e nem essa ideia. A república do jeito que está, ela precisa ser centralizada, politicamente falando, do jeito que está, para manter e continuar dessa forma. Entendeu? Simples assim, né? Então é isso, tá? É, mas os militares irão fazer o quê? A máquina militar ela está sucateada para não ter poder. Coreia do Sul gasta 50 bilhões e o Brasil gasta 21 bilhões com território enorme. Cara, é assim. Os militares já tiveram no controle do país durante 20 anos. Resolveram transformar o país na quarta ou quinta potência maior econômica. Fez o Brasil andar para frente. E o que nós queremos? República. Democracia. Entendeu? Democracia. Mas não uma democracia democrática, uma democracia comunista. E a gente só elegeu os caras de esquerda, basicamente. E os que se dizem de direita são mais de esquerda e atuam mais para a esquerda do que para a direita, né? Como o Bolsonaro. E é isso. Ponto. E o sistema vai engolindo. Então, os militares hoje estão sucateados por quê? Sempre quando eles querem arrancar dinheiro, eles vão tirar dinheiro da educação e da segurança pública, porque é necessário manter o país no estado de caos. O Brasil ele não pode quebrar, mas ele tem que estar sempre próximo a quebrar. Por que ele tem que estar sempre próximo a quebrar? Para quando o Brasil precisar pegar dinheiro lá fora, ele pegar dinheiro lá fora. Então ele não pode estar quebrado igual um país falido. Ele tem dinheiro para resolver as coisas, mas ele não pode, porque o dinheiro tem que continuar vindo para corrupção. Entendeu? É isso. E os militares, cara, o foda é que assim, os militares, eles são divididos. Você vai ter o cara lá que por ele voltava o regime militar,
você vai ter o militar que é comunista, você vai ter aquele militar que não acredita em porra nenhuma, ele só quer aposentar e tá tudo certo. Então, eles não são unificados. Quando a gente fala "os militares", você tá achando que é fácil colocar todos os militares junto como se fosse todo mundo liderado por um general só, e não é, cara. Cada cabeça tem uma sentença diferente, então, meu, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Não existe uma união militar, não existe. A única tentativa de união militar que a gente teve foi em 1932 pelos paulistas, que a alta cúpula paulista, com a liderança política que tentou, acabar com a ditadura do Getúlio Vargas e voltar à antiga Constituição, mas o Getúlio Vargas foi lá e mandou o exército para cima do o resto do Brasil, para cima de São Paulo. Naquela época a gente não tinha estrutura e acabamos sendo derrotados, né, em 32. Mas é assim, a única tentativa, porque de resto, meu amigo, o cara lá que é PM, o cara que é do exército, ele fala: "O quê? Eu entrar em guerra? Por algo que eu nem sei se vai dar certo? Eu não, eu só quero me aposentar aqui, eu só quero continuar mandando soldado pintar meio fio e tá tudo certo. Só quero ver novato se lascar no meio da lama e tá tudo certo, velho". Entendeu? Entendeu? Sabe? Então, não é que eles olham para isso e não fazem nada. É porque, assim, quem quer resolver, dentro da própria classe dele, tem aqueles 3, 4 que não quer resolver. Então, é assim mesmo, tá? Um dos principais canalhas da política que fez o Brasil ser o que é hoje foi o Getúlio Vargas, um cara que muito nacionalista idolatra. Cara, um dos caras assim, vamos lá, o Getúlio, cara, ele ferrou principalmente o estado de São Paulo, velho. O Getúlio, ele foi um desgraçado, foi um governo fascista, de fato foi um governo fascista, que depois foi apoiado pelos comunistas brasileiros. O cara manda a Olga Benário para os nazistas e depois, quando ele se candidata a presidente, alguns anos depois que ele deixou o poder, quem apoia ele são os comunistas, cara. Você acredita nisso? Por que será, não? Por que será que eles queriam um cara igual o Getúlio Vargas no poder? Porque a ideologia é a mesma, né? Então, mas o Getúlio Vargas foi um cara que ele tentou unificar o Brasil, porque o erro, o erro das pessoas é achar que o Brasil é uma unidade só, e não é, cara. Somos várias unidades, somos várias unidades regionais independentes. Por muitos anos, São Paulo foi independente, o Rio de Janeiro era independente da Bahia, a Bahia, né? Por muitos anos, entendeu? Então, essencialmente, Getúlio foi um grande corno, cara. Um grande corno. Vamos lá. Barbosa apagou. Juscelino Kubitschek foi o mau presidente? O pior de todos. Juscelino Kubitschek foi o principal. Ele foi o principal cara que aumentou a dívida externa. Foi o cara que construiu Brasília. Só de ser o cara que construiu Brasília o cara já tá assim votado para ser o segundo ou terceiro pior presidente. Mas ele conseguiu aumentar a dívida externa. Ele foi o cara que não era nem de direita nem de esquerda, tá ligado? O o JK, velho, era um bagulho louco, mano. O cara era maluco, entendeu? O cara era maluco. Então, simples assim. Então o JK foi um péssimo presidente. Péssimo. Talvez um dos piores. Foi o cara que construiu Brasília. E qual que é o problema de ter construído Brasília? É porque Brasília ela foi construída como um projeto de poder centralizador. Brasília foi hoje um estado, né, mas uma cidade construída para blindar político. E nós vemos que isso funciona perfeitamente, né? Vemos que funciona perfeitamente. Como assim funciona perfeitamente? Brasília é um lugar que está longe de tudo. É uma cidade construída no meio de um monte de nada, em que você não consegue chegar até lá. Então, qualquer revolta que você tiver com um político que está lá, você não consegue fazer sozinho. É necessário uma movimentação absurda para ser feito algo. Quando o governo era no Rio de Janeiro,
olha só, quando a capital era no Rio de Janeiro, se eu quisesse brigar com o presidente, eu pegava um busão aqui e ia parar lá, entendeu? Eu ia para lá. Todo paulista que quisesse resolver alguma coisa, todo mineiro que quisesse resolver alguma coisa, todo baiano que quisesse resolver alguma coisa, descia para o Rio de Janeiro, descia o cacete no presidente. Hoje não. Você chega em Brasília, tudo em Brasília é criado para te transformar em pequeno, para você olhar para aquilo e falar assim: "Mano, eu sozinho não consigo nada". E é, cara. E é. Entende? Então Brasília, ela é o símbolo, mano, é o símbolo da desgraça brasileira. E quem é que mandou construir essa porcaria? Juscelino Kubitschek, se eu não me engano. Juscelino Kubitschek. Ponto. JK. Então é o pior presidente. Ganha, cara. Ganha do Lula, ganha, ó, ganha do Getúlio, ganha do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o cara que tirou a monarquia, o idiota, esse idiota, né? E eu não tô falando isso porque eu sou um monarquista, não. Não, cara. O cara foi simplesmente idiota. Ele tirou o cara que comandava lá e ele teve que se virar. Então ele foi burro nesse aspecto. Falou, cara, eu vou tirar a monarquia, tirou o rei, expulsou a família real. E ele falou, mano, a gente faz o que agora? E ele teve que se virar, velho. Então o cara pegou uma batata quente. Então é literalmente um dos caras mais idiotas que eu posso dizer. Então, assim, construção de Brasília foi o maior erro do Brasil. O maior erro. Pode ter certeza, velho. Brasília. Então, qual que é o feito de maior ignorância que um político já fez? Construir Brasília. Por isso que JK é o pior presidente que já pisou no Brasil. Já existiu. Ponto. Né? É isso. Um projeto de país que é aplicado hoje manter o povo dividido e polarizado e mais simples de domar. Sim, exatamente. Esse é o plano. É o que a esquerda faz até hoje e pronto, né? Brasília acabou com o Rio de Janeiro. Muitos dos problemas do Rio vêm dessa mudança. Exatamente. Vamos lá. Se o Brasil continuasse sendo capital, se o Rio de Janeiro continuasse sendo capital do Brasil, você acha que tava essa merda que tá lá hoje? Não tava, velho. Não tava. O Rio de Janeiro seria talvez o estado mais rico do Brasil. Superaria São Paulo fácil, fácil, mas não é. Entende? Mas também, vamos lá. É, é, qual que foi a ideia da construção de Brasília? Centralizar o poder, tornar o cara que está no Amazonas tão próximo da central de poder quanto o cara do Rio Grande do Sul, quanto o cara lá do Nordeste. Então seria tecnicamente isso. Se fosse pequeno, né? Segundo fator, o Brasil teria uma capital na beira do mar, né? Tipo, é meio perigoso, né, velho? Desce lá um monte de tropa inimiga, invade a capital e tá tudo certo. Então, Brasília, onde que ela tá? Ela tá protegida. Protegida quem? Protegida do povo e protegida dos inimigos políticos. O bom é que se a gente soltar uma bomba atômica lá, resolve tudo, né? Resolve tudo fácil, fácil. Mas, né, nós não temos a bomba atômica. Por quê? Porque eles são contra, velho. Você acredita nisso, cara? Entende? É tenso. É tenso, né? Então, essa live eu vou ter que remover ela, velho. Vou ter que remover ela. É, vamos ter que remover. Então, o Barbosa, cara, eles usaram como desculpa a guerra, mas, cara, se tu tem uma fraqueza dessa, tu constrói uma marinha forte e não muda sua capital. Na época já tinha armamento de longa distância, não tem justificativa. Só que aí, o Barbosa, você dá muito poder para os generais ou para os almirantes da marinha. E aí, se eles quiserem te derrubar, eles te derrubam. Entendeu? O que acontece é, se o Rio de Janeiro continuasse sendo a capital do Brasil, a marinha teria que ser forte. Beleza, concordo. Seu argumento é bom. Só que isso não é bom para o poder político. Por quê? Porque eles têm uma marinha forte e essa marinha pode derrubar eles a qualquer momento. Entendeu? É necessário manter tudo a ponto de quebrar, mas não quebrado. Entende? Por quê? Porque o caos gera
a riqueza dos políticos. Simples assim. O caos gera a riqueza dos políticos. Quanto mais frágil um povo é, mais frágil ele é, mais forte o político tem, mais for olha para a Venezuela, é um baita exemplo disso. Quanto mais pobre o povo foi se tornando, mais poderoso os ditadores de lá foram se tornando. É uma lógica bem incrível. Então, por que que o Lula, o PT governa o Brasil há mais de 20 anos e não resolveu o problema dos pobres? Porque ele precisa manter o povo pobre. Por que que o PT está aumentando imposto atrás de imposto? Porque ele precisa espantar a gente rica do Brasil para que as pessoas continuem sendo pobres e continuem apoiando ele. Entendeu? Você precisa continuar de mãos amarradas. E nenhuma solução política. Então, Barbosa, você e eu sofremos, e todos aqui que estão nessa live sofrem do problema de a gente enxerga o problema, mas 10.000 não enxerga. Tem uma mulher chamada Harriet Tubman, que ela comentou o seguinte uma vez, foi uma mulher que era escrava nos Estados Unidos, que ela fugiu da fazenda dela, conseguiu a liberdade e ela voltava para as fazendas da região dela e libertava escravos. Ela libertava homens, ela pegava essas pessoas que eram escravos e fugia com elas. Uma mulher sozinha libertou mais de 1.000 homens, 1.000 pessoas. Uma mulher sozinha libertou mais de 1.000 pessoas. E ela disse o seguinte: eu libertei 1.000 homens e teria libertado mais 1.000 se eles soubessem que não eram escravos. Vamos lá, bichão. Vamos lá, bichão. Você olha pro pessoal, olha pros seus vizinhos, olha pro seu bairro. Você acha que algum deles está preocupado se o exército é fraco ou não? Você acha que eles estão preocupados? Não estão, cara. Os caras só querem trabalhar, beber uma cerveja no final de semana e foda-se o resto, não é? Pegar o dinheiro, gastar no bar e tá tudo certo. Boa parte do brasileiro é desse jeito. E aí o cara não avança, não evolui. O brasileiro em si, de maneira geral, ele não tá preocupado em evoluir. O brasileiro não tá preocupado em evoluir. O brasileiro mediano é só uns doidos igual nós que tá aqui na terça-feira de carnaval discutindo, trocando uma ideia. É só maluco. É só um bando de maluco, velho. Entendeu? Porque a grande maioria, as pessoas normais do Brasil, elas não estão nem aí para evoluir. Vão passar a vida inteira pagando aluguel e ponto. Entendeu? É isso. A cada 10 estudantes, mano, a cada 10 estudantes na faculdade, 4 são analfabetos funcionais. A cada 10 historiador, 4 não sabe ler e escrever. A cada 10 professor de língua portuguesa, 4 não sabe ler e escrever. A cada 10 médicos, 4 não sabe ler e escrever. Aí o cara vai operar você e como é que tá? Ele vai operar você e te deixa o bisturi dentro de você, cara. Te costura com uma agulha dentro. Tá entendendo? Você tá entendendo? Agora o que eles fazem? Cortam dinheiro da educação. Então, tem um cara, um comunista chamado Darcy Ribeiro, que ele fala assim: a desconstrução da educação não é acaso, é projeto político. Darcy Ribeiro fala isso. É projeto político. Então, ano após ano, os caras vão tirar da educação. Quem vai tirar? O Lula, o Tarcísio. Ano após ano eles vão cortar a educação, vão cortar dinheiro da educação. Por quê? Porque é projeto. Eles falam de educação, aí falam. Ai, cara, o que eles querem é que não avance. Por quê? Para manter as coisas do jeito que são. Entendeu? Não tem segredo, sabe? Então é churrasco, carnaval e bunda na televisão e tá tudo certo. E tá tudo certo, né? Também, ó, Lula é o comandante do Supremo das Forças Armadas. Melhorar o exército só daria mais força ao Estado. Todo regime comunista ele tem um exército forte, porque o exército é o que sustenta o poder político deles, né.
entendeu? Então é tenso, mano, é tenso. Caraca, mano, 15 pessoas assistindo a live, já chegamos a bater 16 ou 17 pessoas aqui. Mandem as perguntas aí, eu vou tirar uma água do joelho e aguardo vocês. Exatamente. Não, quer ver uma coisa mais louca ainda, ô Barbosa? Vamos supor a moto. As peças da minha moto, elas são produzidas em Manaus. Se o cara de Manaus quiser comprar uma peça, uma moto, o cara de Manaus, ele compra uma moto, como é que faz? Eles pegam as peças, montam a peça em Manaus e eles não vendem diretamente para Manaus. Eles mandam para o São Paulo e de São Paulo volta para Manaus. Não tenta explicar isso, velho. Por quê? Porque é zona franca, é menos imposto. Por exemplo, São Paulo. São Paulo era para ter uma zona franca. Acho que deve ter alguma coisa. Mas, cara, acontece isso. Você ri. Barbosa, você ri, mas acontece. O cara mora em Manaus, ele quer comprar uma moto montada. As peças são produzidas lá. Eles mandam as peças para São Paulo, monta a moto aqui e volta para Manaus. Te juro, velho. Te juro. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: não, cara, não é possível. É essa loucura que é necessário se manter. Por exemplo, qual que é o lugar mais populoso do Brasil? É o estado de São Paulo. Era aqui para ser a Zona Franca. Mas por que que não é? Por que que não é? Por que que a gente não tem uma fábrica de porque eles decidiram em Manaus. Podia ser o Nordeste? Podia ser o Nordeste, mas não, é Manaus. O lugar mais ruim de você transitar com as coisas. Te juro. As peças vêm de barco, vamos lá, vai pelo mar, chega aqui, aí depois volta, monta a moto, pega, volta e entendeu? Se cada estado fosse separado, era melhor. Ou se a Zona Franca fosse em São Paulo, faria mais sentido, né? As peças daqui. Mas, cara, não dá. É burocracia estatal. Burocracia estatal, velho. É isso. Então, a melhor coisa era diminuir o Estado. Diminuir o Estado. Por isso que eu digo, a ideia mais plausível que a gente vai conseguir é tentar formar ou se tornar pessoas com pensamento de liberdade econômica, que é o que está em voga. Mas o sistema vai engolir. Vou dar um exemplo. Tem um partido hoje que é o MBL. Eu olhei, cara, pelo que eu vi do MBL, cara, para mim, quando eu olhei alguns anos atrás, eu falei, cara, o MBL vai ser um partido grande. É o partido que tinha mais força para tomar o lugar do bolsonarismo, né? Tinha mais força. Beleza. O que que os caras estão fazendo? Já começaram a pegar fundão eleitoral, né? Já começaram a antes o MBL era um partido com pensamento liberal. Hoje ele está mais próximo de uma direita bolsonarista, que eles odeiam Bolsonaro, mas tem o mesmo pensamento ali, ou até mais extremado, do que os próprios bolsonaristas, velho. Você tá entendendo? Já estão com o discurso aí, nós temos que fazer a bomba atômica, que não sei o quê. Velho, entendeu? Então o sistema é engolido. Perguntaram pro Kim Kataguiri, não, mas isso foi na Jovem Pan. Ah, cara, mas quando você estiver lá em cima, os caras vão falar para você, ó, faz isso, faz aquilo, você vai abaixar as calças e vai fazer pros caras, velho, não tem como. É a política. Não, não vou. Vai lá. Vou tô juntinho com o pessoal para quê? Colocar mais álcool na gasolina. Fica em Kataguiri. Entendeu? Então, assim, a situação tende a piorar. E acreditar em político não é a solução. Inclusive aqueles que começaram a fazer alguma coisa. Acreditar em político não é a solução. Ponto. Então, ô Barbosa, o problema é que a estrutura do Brasil é pensada em ferrar com tudo. Por exemplo,
Era para o Brasil investir pesado, ó, cara, era para ter investimento pesado, sabe no quê? Em ferrovia. Era para o Brasil pegar e investir em ferrovia pesado. Não! Que os idiotas militares fizeram? Investiram em estrada, cara. Tá, investiu em estrada, tudo bem, beleza. Mas, cara, tinha o Brasil, se quisesse ter uma potência hoje, ele precisa de ferrovia. Precisa de ferrovia que liga São Paulo, assim, Rio Grande do Sul a São Paulo a Brasília, Brasília a não sei aonde. Tinha que ter ferrovia, ferrovia cortando Mato Grosso para chegar nos portos. Era para ter ferrovia a rodo que movesse, para mover os grãos com mais facilidade, para a gente não ficar dependendo de caminhão. É mais econômico, é mais seguro, né? Quem que vai assaltar trem, mano? Porra, o trem carrega não sei quantas toneladas. Agora assaltar caminhão é fácil, fácil, né? É fácil, fácil. Então é mais seguro. Quantas vidas seriam poupadas se investíssemos toneladas de dinheiro na construção de ferrovias? Não, o que que a gente faz? Vamos investir em estrada. Entendeu? A gente economizaria óleo diesel, economizaria gasolina se tivesse ferrovia, mas não, entendeu? Não, para quê? Entende? É, tem tanta coisa para resolver que poderia, mas exatamente, 20 anos para uma ferrovia funcionar só daqui 20 anos, e aí? Quem é que está disposto? Exatamente, Bulhões, por isso que a solução, a melhor solução para o Brasil atualmente é o aeroporto, né, é o aeroporto. Quem tem dinheiro e pode sair, está saindo, porque não compensa investir no Brasil, compensa mais investir no Paraguai, compensa mais investir no Uruguai, né, tá compensando mais investir em outros lugares do que no Brasil, pô. No Brasil só compensa investir se você for político, ponto, político. E nunca vai para frente, nunca. O Brasil, entendam o seguinte: o Brasil é um projeto que nasceu para dar errado. O Brasil é um projeto que nasceu para dar errado. Ponto. Sem choro, nem vela. Eu já gravei vídeo sobre isso. Já gravei. A gente nunca vai dar certo. Então, não é você sendo separatista, não é você sendo integralista, não é você sendo monarquista que vai resolver isso. Não ache também que isso vai resolver, que como eu já coloquei no início do vídeo. Mas é isso. Para o negócio, as pessoas teriam que acordar. Aí eu te pergunto, se nem a classe intelectual brasileira pensa, quanto mais a massa, entendeu? Então compensa mais pegar o dinheirinho, juntar as coisas e ir para os Estados Unidos. Ah, vamos para os Estados Unidos. Vou para a terra do Tio Sam. Ah, entendeu? É isso. A gasolina, cara, olha que louco. Eu morei no Paraná. A gasolina que eles vendem no posto, você tem a ponte da amizade, de um lado é Paraguai, do outro lado é Brasil. A gasolina passa pela ponte do Paraguai e é vendida no posto lá. Você acredita, olha só, você acredita que a mesma gasolina produzida na Petrobras, numa refinaria do Brasil, levada para o Paraguai, ela vendida no posto lá, ela é mais barata do que no posto brasileiro? Sabe por quê? Por causa do imposto. Tem brasileiro que atravessa a ponte da amizade, enche o tanque e volta. Porque a gasolina é 40%, 30% mais barata. Tem como isso aqui dar certo? A mesma gasolina que é vendida para o posto brasileiro, vendida para o posto paraguaio, o posto paraguaio vende mais barato, porque é menos imposto. Entendeu? Pô. E aí, Jedi, como é que tá as coisas aí? Ô, como é que tá aí na Argentina? O dinheiro já tá valorizando ou não? Cara, mas nem com choque, o Barbosa. Nem com choque, cara. Você acha que pensa bem, velho. Pensa, imagine assim, imagine um motoqueiro, aquele motoboy, o que não tem, que ele tira o retrovisor da moto, o cara que não tira o retrovisor da moto, entorta a placa e fica fazendo trem, dando grau empinando. Você acha que esse cara tem solução? Não, diga pra mim. Se o cara que pega, tira o escapamento original da moto e me põe a porra de um escapamento barulhento, você acha que esse filho de uma mãe tem solução?
Se você disser que esse cara tem solução para a vida dele, eu concordo com você. Mas se você não achar que esse cara tem solução, aí você tem que concordar comigo que não há solução para o Brasil. Você entendeu? Acabou. Nós temos o potencial para sermos país de primeiro mundo. Nós temos impostos de primeiro mundo, nós produzimos, nós temos PIB de primeiro mundo. Mas nós vamos continuar sendo país de terceiro mundo enquanto nós não acordarmos. E quem é que sofre com isso? Quem consegue enxergar. Porque o cara que não consegue enxergar, meu amigo, para ele é indiferente. É isso, tá? O Jedazão nem falou aí como que tá na Argentina, né? Nem falou como é que tá, sabe? Então o bagulho é louco, cara. O bagulho é louco, o processo é lento e a gente tá solto ainda. Ah, mas são vários fatores, né? São vários fatores. Inclusive aí no Espírito Santo teve alguns anos atrás que teve o que os policiais não saíram pra rua, né? Foi no Espírito Santo? Foi no Espírito Santo, né? Policiais em greve. Em 2018? Foi em 2018? Foi isso? Foi em 2017, ó. Ó, quantos livros, como é que é? Como é que é? Como é que é? Quantos livros foram roubados? Mulheres foram estupradas, lojas assaltadas, pessoas mortas. E quantos livros roubados? Nenhum, nenhum, nenhum livro roubado, né? Nenhum livro roubado. É isso. Os indicadores econômicos estão melhorando, mas a população está sofrendo. É, cara, quando pós-crise é assim mesmo, né? Pós-crise sempre vai ser assim mesmo. Não tem jeito. Não há jeito. É, não, ele não lê, não é que ele não lê, ele tem raiva, né. Pessoal, eu vou finalizar a live aqui, tá. Ó, mas ele ia dizer: "Foi relativamente tranquilo, fecharam tudo e foi de abraço, na capital teve uns malucos. Quando eu vim pra Argentina o custo de vida era menos da metade do Brasil, hoje tá mais que o dobro, tá osso. É igual o Bar dos Ratos". Como assim igual o Bar dos Ratos? Explica pra mim aí, Barbosa. Eu vou ver aqui, Bar dos Ratos, Bar dos o que significa isso? Puta que pariu. O cara tem que ser um idiota, velho, pra ir num é, se a ideia dos caras foi chamar atenção pra resolver, se foi pra como uma questão de crítica, pra criticar o sistema, beleza, aí é um ato inteligente, mas se os caras fizeram isso porque acharam maneiro, aí tudo bem, aí que eu não duvido, eu acho que é essa mesma, né, essa a ideia mesmo. Então, só que assim, sério, mano, não esgota, eu acabei de ver aqui, eu falei: "Não, cara, os caras estão de sacanagem comigo, mano". Não, e você viu, ó, é só gente com óculos redondo, estudante de faculdade, cara inteligente, não, você olha lá, é só o quê?
óculos de varejeira, correntona de prata, ouvindo funk, pô, só a nata de inteligência, né, velho. Então, sei lá, né, meu. Porra, sei lá, né. É é a vida, né. É a vida, é o esforço que o brasileiro luta pra fazer, né. Então, dançando funk dentro dos gols é onde que eles têm que estar mesmo, pegar bastante doença, né, então é bar dos ratos. Caralho. É, e aí eu já não posso comentar, Godofredo, né, porque eu aprendi a ler em Pernambuco, eu aprendi a ler com 6 anos de idade, tá. Aprendi a ler com 6 anos de idade numa cidadezinha pequena, pouco pessoal mesmo, eu falo. Então assim, eu não digo que esses pernambucanos aí, esses malucos aí representam os pernambucanos em geral, porque o nordestino é um povo inteligente, mas os caras estão desonrando, né, estão desonrando o legado, né. Eu também não sei, cara, porque eu vim em 99, né, mano, eu vim antes da virada do milênio, né, então, não tem muito o que dizer. O que, ô Bradock, a live passada foi 1 hora e 40, velho, 1 hora e 40, né. Então, bicho, é osso, é osso. Eu falo, a gente não pode duvidar do brasileiro, a gente não pode duvidar do funkeiro de maneira geral, entende? Então é osso, é osso. Bom, meu povo, 1 hora e 16 de live, valeu aí. Quem quiser conversar comigo, mandar um pix, meu telefone tá ali, então, caso queira trocar uma ideia, alguma coisa, é isso aí. Vamos lá. Então, né, mas isso aí é projeto de poder, né, é projeto de poder, é projeto de poder. O certo era pegar e fazer o quê? Pena de morte para faccionado. "Ah, eu sou da facção A", bala nele, né, bala neles, ponto, fim de papo. "Ah, mas não sei o quê", bala neles. Mano, eu sou a favor, cara, tem que pegar uma bola de ferro, colocar na dos cara e colocar os cara pra fazer sabe o quê? Construir estrada, mano. Não estrada, é ferrovia, era pra colocar os cara pra trabalhar pesado, cortar madeira no machado e extrair ferrovia, velho. E se o maluco corresse para o meio do mato, não ia correr porque tem uma bola de ferro no pé dele, mas ou um negócio elétrico no pescoço, assim, se o cara saísse a 500 metros do ponto de sinal, tipo, explodisse a cabeça. Ah, tinha que ser isso aí, né. Ah, mano, entendeu? Cara, uma pergunta, esse monte de livro aí, tu leu eles todos? Livro com força. Não, cara, eu não cheguei a ler todos eles ainda, porque até o ano passado eu trabalhei como pedreiro, né, então meu tempo de leitura era um pouco reduzido. E boa parte dos meus livros são livros para referência, então são livros que você são boa parte dos meus livros são Novos Testamentos, Bíblias, comentários exegéticos, gramáticas, então são livros que você não lê inteiro, você lê para consulta, entendeu? Então, nem todos eu li inteiros, e outros eu fui adquirindo e preparando a leitura para depois, que nem, ó, agora eu já tô com o Mein Kampf para ler aqui, velho, vai demorar um tempinho para eu ler o Mein Kampf, eu tô lendo mais sobre história do Brasil. Mas, cara, é assim, livro é ferramenta. Como assim ferramenta? Eu tenho lá uma chave, ó, eu tenho uma chave, deixa eu pegar uma chave, mano. A chave Allen, mano, você sabe chave Allen? Eu tenho um monte de chave Allen guardada. Cada uma com um tamanho diferente. Essas coisinhas não servem para nada, mas quando eu preciso de uma chave Allen, se eu não tiver, sabe o que acontece? Eu não consigo abrir um HD, eu não consigo abrir uma coisa. Então, ferramenta não é porque você tem que você vai usar naquele momento, mas você tem que ter para quando você precisar, você ter. Livro é a mesma coisa, então eu tenho muitos livros aqui que eles são ferramentas, que eles são para momentos muito específicos, entendeu?
tem livros aqui que é para ser lido de capa a capa, literatura. Então, por exemplo, Dom Casmurro, Cortiço. Eu tenho aqui livros de literatura, muitos livros em inglês, livros de linguística, que são para ser estudados. Beleza. Mas é diferente de um gibi, que você pega o gibi, você lê, nossa, olha que legal o gibi, o mangá, você lê e parte para outro. Não, os livros que eu tenho são livros de referência. Então, por exemplo, Caio Prado Júnior, eu tenho ele aqui, eu tô lendo ele. Mas daqui a um tempo, eu vou sempre voltar e conferir nele alguma informação. A mesma coisa é com qualquer outro livro que eu junto na minha biblioteca, entendeu? É isso. Entendeu? Então, assim, mas tem muitos livros aqui que eu não li ainda, e principalmente porque eu encontrei um lugar, eu tenho um amigo que vende livros R$ 5 cada um para mim, entendeu? Então, todo final de semana eu tô chegando com livro, sebo, eu pego o livro aí por 10, R$ 15, até 20. Então, acabo adquirindo muitos livros, acabo adquirindo muitos livros ao longo do tempo, e eles estão na lista de leitura, entendeu? É, mas assim, boa parte deles eu já li já, boa parte eu já li. Pronto. Que livro de literatura você recomendaria para um adolescente? Cara, eu perguntaria: "O que que você quer ler, velho? É Senhor dos Anéis? Vai ler Senhor dos Anéis. Quer ler Harry Potter? Vai ler Harry Potter. Quer ler, Os Lusíadas e Camões? Vai ler Os Lusíadas e Camões". Sabe por quê, cara? Já me mandaram ler Camões quando eu era adolescente e eu não quis ler. Eu fui ler com 28 anos de idade. Então tem leitura que não é pra pessoa. Tem livro que a pessoa ela só vai ler depois de muitos anos. Quando eu era moleque, a professora me deu o defunto que eu via rádio pra mim e pronto, né. Não, cara, eu não li Kant ainda, velho. A minha leitura não é muito filosófica, eu não procuro ter uma leitura filosófica. Tem um cara que eu quero ler, eu tenho o livro dele aqui, é Elogio à Loucura de Erasmo de Roterdã. Esse eu quero ler, velho. O Erasmo de Roterdã, deixa eu ver aqui um outro cara que eu quero ler também. Eu preciso ler Platão, cara, eu tenho que ler Platão, tenho que ler ali o Política do Aristóteles, entendeu? Bichão, mete bronca, entendeu? Eu querendo finalizar a live, os caras não deixando, é isso aí, ó, é disso que eu tô falando, vamos lá, mete bronca nas perguntas aí. Tenho que ler Platão também, ó, é isso aí. Dizem que Dostoiévski é muito bom. Cara, eu teria que ler, eu não sei, eu tenho aqui alguma coisa dele aqui, só que eu tenho que achar, Dostoiévski. Eu tenho lá em cima, mano, eu tenho lá em cima, deixa eu ver. Orgulho e Preconceito. Demóstenes. Thomas Hobbes. Dostoiévski, eu devo ter pra cá, cara. Bacon, Sócrates, Adam Smith, Nietzsche, Piaget. Educação Moral e Cívica, aqui, eu achei o livro. Retórica Aristotélica. É. É. Divina Comédia, tá, pô, eu também preciso ler.
Já li Elogio à Loucura, mas quando li não estudei ele, apenas li, por isso não gravei nada. Na sua opinião, qual é a melhor forma de estudar um livro? É ler o livro, mano, é sentir o livro, não tem o aforístico, não tem muito o que perguntar sobre isso. É é ler e nossa, que o hã, é ler o livro e meter bronca. Caraca, mano. Divina Comédia, cara, eu tô aqui com a Divina Comédia, preciso tô com 2 edições da Divina Comédia e não li, cara, a parte cutatória. Leitura densa, pesada, tem que querer ou gostar muito. Ah, cara, mas é isso que gerou a humanidade, né, os livros difíceis. Foram os livros difíceis. Ai, ai. Eu quero entender por que que não tá aparecendo os comentários aqui, né, mas vai começar a chover aqui em Caçapava, hein. Como é que tá aí na cidade de vocês? A Riqueza das Nações. Esse é o Adam Smith, não é? O clássico da economia? É isso mesmo, Adam Smith, Riqueza das Nações. Top, é uma boa. Mete bronca e compartilha com a gente. Não, não é só ler, cara, você tem que sentir o livro. Tem que depende do livro, velho. Tem livro que você tem que só curtir ele. Sabe igual tem livro que você é igual desenho, você senta e só curte. Só que já tem livro que ele é igual um cálculo matemático, você tem que anotar, tem que refazer, tem que rever, tem que não sei o quê, entendeu? Anotar um detalhe, foi você colocou um menos no lugar de mais, aí deu ruim na equação, entendeu? Então, você tem que você tem que se olhar para o livro e curtir o livro primeiro. E aí você descobre se o livro é bronca, entendeu? A Arte da Guerra de Sun Tzu, pô, Sun Tzu, eu tenho 2 vezes, eu acho que 2 ou 3 edições dele aqui comigo. Já li umas 3 vezes já, pelo menos na vida. A Arte da Guerra de Sun Tzu. Sun Tzu, Nicolau Maquiavel umas 2 ou 3 vezes também. Maquiavel é clássico. Cara, o Thomas Hobbes, velho, Thomas Hobbes, o Leviatã, cara, Thomas Hobbes, ok, indicação de livro pra vocês, hein, Thomas Hobbes e Leviatã. Thomas Hobbes é brabo, cara. Tem uma outra também do Thomas Hobbes, é tem o Leviatã, e tem um outro livro do Thomas Hobbes. Deixa eu ver os livros que ele escreveu. Eu acho que é o Leviatã mesmo. Tem livros de Thomas Hobbes, eu acho que são esses. Mas tem um outro livro que eu queria. O Homem, os Elementos e a Lei, Leviatã. Não. Deixa eu ver outro aqui. Cara, teve uma aula sobre o Hobbes na escola que, pô. Maquiavel Pedagogo? Não, cara, eu não peguei pra ler. Já leu Maquiavel Pedagogo? Não. Não li, cara. Não tive isso. Muitas leituras voltadas pra filosofia, cara, eu acabei não lendo.
né, os últimos anos meu foi dedicado ao estudo de grego, né, grego e um pouco de teologia. É de 2 anos para cá que eu comecei a voltar as leituras para isso, né. Platão é obrigatório, né, Platão é obrigatório. Pessoal, 1 hora e meia de live, valeu, tamo junto e fui.